Notícias, ciência e tecnologia. Canal Bom Temate. Segredo do universo pode estar em outro universo. Com informações da New Scientist, 6 de janeiro de 2017. Reação triplo alfa. Se as teorias científicas estivessem todas corretas e, sobretudo, completas, a sua existência e a de todo o universo teriam como base fundamental um trio improvável, uma reação delicada dentro das estrelas, chamada de processo triplo alfa, responsável pela criação do elemento carbono. Agora, essa mesma reação está sendo usada para dar sustentação à hipótese que exista um multiverso. Múltiplos universos, cada qual com suas próprias leis físicas, quase certamente diferentes das leis físicas do nosso. É que, em uma realidade onde haja múltiplos universos, a reação triplo alfa não parece mais tão improvável. E, como estamos aqui, e todo o nosso universo é dado por existente, então existimos graças à realização de uma probabilidade inchequível, ao menos, tão provável quanto qualquer outra. Além disso, Fred Adams e Van Gross, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, argumentam que as estrelas em outros universos podem ter formas alternativas de produzir carbono, o que abre a perspectiva de que a vida como a conhecemos, baseada em carbono, exista em múltiplos universos. Veja também, b. Partículas alfa. C. Universo ajustado para a vida. D. Como projetar um universo. Partículas alfa. O processo triplo alfa tem esse nome por causa dos 3 núcleos de hélio envolvidos, que também são conhecidos como partículas alfa. Quando o universo se formou, diz a teoria, ele consistia basicamente de hidrogênio e hélio, os elementos mais leves e mais simples da tabela periódica. Os elementos mais pesados devem ter sido forjados pelas primeiras estrelas por meio da fusão dos núcleos mais leves. Há apenas um problema com este modelo limpo e bem arrumado. Funda 2 partículas alfa e você terá um núcleo de 4 prótons e 4 nêutrons, ou seja, berílio 8, um isótopo do 4º elemento na tabela periódica. É isso que prova que havia condições no universo primordial para que os demais elementos da tabela periódica tenham vindo à existência, cada um por sua vez, em uma cascata de fusões atômicas. Ocorre que o berílio 8 é altamente instável e decai em 2 partículas alfa em uma fração de segundo. Isso significa que não há muito dele no nosso universo. O degrau essencial para os elementos maiores não está presente no modelo, reforça Fred Adams. Ou seja, não é assim que se constrói um universo. Veja também, c. Universo ajustado para a vida, d. Como projetar um universo. Notícias, ciência, tecnologia. Canal Bom Temate. Universo ajustado para a vida. Na década de 1950, o astrônomo Fred Hoyle encontrou uma solução para a inexequibilidade do universo baseado no processo triplo alfa. Ele argumentou que a abundância de carbono no universo deve ser o resultado de uma coincidência entre os níveis de energia das partículas alfa e do carbono 12. Hoyle argumentou que, como a energia das 3 partículas alfa cria carbono 12 com mais energia do que ele necessita, essa energia extra deve ser igual a um estado energizado do carbono 12, permitindo que ele se desintegre até seu estado fundamental, e permaneça estável. Esta assim chamada ressonância entre os valores de energia tornaria então possível formar carbono, fundindo 3 partículas alfa. Experimentos provaram que Hoyle estava certo, mas a ressonância introduziu seu próprio problema. Ela ocorre em um valor muito particular, 7.644 megaelectronvolts, MeV, e os cálculos mostram que a reação triplo alfa é muito sensível a esse valor. Deixe-a variar em 0,1 MeV e a reação será lenta demais,
produzindo menos carbono do que há no universo, enquanto uma mudança de mais de 0,3 MeV vai parar completamente a produção de carbono. É neste sinão que os físicos se baseiam para dizer que nosso universo foi ajustado para a vida. Essa ressonância poderia ter ocorrido em uma variedade de energias, e o fato de que ela teria acontecido no ponto exato que precisávamos para nossa existência nos torna surpreendentemente sortudos. As chances de que isso aconteça ao acaso são muito baixas, e alguns argumentam que a única maneira de explicar isso é se o nosso universo for apenas um dentre muitos outros membros de um multiverso. Nesse caso, cada universo poderia ter valores ligeiramente diferentes para as constantes de fundamentais da física, e a vida só surgirá em universos adequados, o que significa que não devemos nos surpreender de nos encontrarmos em um desses. Veja também, D. Como projetar um universo. Como projetar um universo. Mas agora Adams e Gross estão argumentando que, se outros universos têm constantes de fundamentais com qualquer diferença, é possível criar um universo no qual o berílio A8 seja estável, voltando tudo ao início e tornando assim fácil a formação de carbono e dos elementos mais pesados, eliminando a necessidade da ressonância de Rayleigh. Para que isso aconteça, seria necessário uma mudança na energia de ligação do berílio A8 de menos de 0,1 MeV, algo que os cálculos da dupla mostram que pode ser possível alterando ligeiramente o valor da força forte, que é responsável pela união dos núcleos atômicos. Simulando como as estrelas podem queimar em tal universo, eles descobriram que o berílio 8 estável iria produzir uma abundância de carbono, significando que a vida como a conhecemos poderia emergir. Há muitos mais universos em funcionamento do que as pessoas se dão conta, propõe Adams. A dupla defende que seria muito mais lógica a existência do nosso universo, e de todos os demais no multiverso, com estrelas capazes de fabricar constantemente elementos ao longo de toda a tabela periódica, sem ter que recorrer ao processo triplo alfa. Nós tendemos a pensar não apenas no nosso universo afinado para nós, também pensamos que este é o melhor universo que se poderia projetar. De certa forma, nós projetamos um universo melhor, diz Adams sem nenhuma modéstia. Comentário do Sr. Bontemate. Se fala em multiversos de matéria, e antimatéria para onde foi? Pessoalmente acredito que antimatéria foi para um universo paralelo predominantemente composto por antimatéria transferida, e como antimatéria cai para cima, acredito, nas proximidades de um campo gravitacional predominante de matéria, antimatéria foi quase totalmente transferida para este universo paralelo. Viagem à parte, quando a antimatéria passou para este universo paralelo, a sua partícula, que dá massa, isto é, a sua antipartícula de Higgins, quando cai neste buraco negro, inverte sua polaridade, por exemplo, um antipróton do nosso universo, passa a ser um próton neste universo paralelo, o que explicaria também pelo menos parte da matéria escura. Já a questão da vida para mim é uma coisa mais complexa. Na matéria fala-se de seres vivos com corpos baseados em carbono, então ao se projetar um universo com mais ou menos elétrons volts na reação de triplo alfa se terá mais ou menos carbono 12 como resultado. Bom, mas a vida sempre surpreende. Será que não podemos ter vida baseada em outros elementos químicos tais como silício ou germânio que são da mesma família do carbono na tabela periódica? De viagem para viagem, eu também gosto. Notícias,
ciência, tecnologia. Canal Bom Temate, AGC.